andando pro Nemo. Eu já li a primeira parte, tá, gente? A primeira parte, se eu não me engano, acho que é a Fagulha. É a Fagulha. Susan Collins, como sempre, ela já entrega muita coisa. A gente já tem a Katniss ali bem maquiada, né? Da primeira edição dos jogos, né? E é muito interessante, porque eu acho que a Susan Collins, nesse livro, ela consegue o balanço correto entre a Katniss, que é essa pessoa que luta pra estar viva, que luta pra estar ali pelos seus familiares e pelas pessoas que ela ama em geral, mas ao mesmo tempo é uma Katniss que é tão frágil, é uma Katniss que mostra em muitos momentos essa fragilidade por meio da ação. Ela começa ali caçando uns animais pra levar lá pra família do Gale, né, porque ela tinha feito ali um acordo com ele pra manter a família dele, né, enquanto ele ia ter que começar ali a trabalhar nas minas. Eu já tinha essa mudança de cenário pra vida do Gale interessante, porque já mostra ali mais um pouco do sistema autoritário da capital, que não dá outras opções de trabalho pra quem mora na costura. Eu acho que já é uma forma muito despretensiosa de reforçar o momento da capital para com o Distrito 12, sabe, gente? Então, eu gosto desse primeiro momento. A gente vê uma Katniss que ela tá muito sem saber como agir, ela não... Dá pra perceber que ela ainda não tem a total noção da extensão daquilo que ela fez lá no final do primeiro livro. Tá aqui até comigo, ó. Peraí, deixa eu pegar pra vocês, ó. O que ela fez nesse livro aqui, ela não tem a menor ideia de como isso literalmente colocou Panem em chamas. As primeiras coisas que, assim, me impactaram muito nessa parte, né, da fagulha, é a conversa que ela tem com o presidente Snow. Eu acho que essa conversa, ela tem... Assim, é a primeira vez que a gente vê o presidente dizendo diretamente a forma como ele se posiciona. Porque até então a gente via ele por meio daquilo que a Katniss colocava. Eu gosto muito da frase que ele fala que você não tem que fazer só pra acreditar, tem que fazer com que eu acredite nisso, né? Então, eu gosto dessa frase porque ele, de certa forma, já tá dizendo, querida, o que tu fez é muito difícil de reverter, né? Provavelmente você não vai conseguir. Porque olha o que tu tá fazendo, sabe? Eu acho que isso mostra o quanto que ele tem uma inteligência estratégica muito apurada. Porque ele vai lá, claro, pra ameaçar ela, pra ameaçar a família, mas pra além disso, ele também vai lá pra mostrar que, tipo, cara, o poder é dele. Se ela tá morando em uma casa melhor, se a família da Katniss tem comida, tudo isso é o poder do cara. Então, assim, eu acho que ter esse diálogo no início do livro já mostra que o tom da conversa mudou, o tom do livro mudou. Já não é mais só sobre sobreviver, agora é sobre as consequências de ter conseguido passar pelo processo e ter sobrevivido, sabe? Então, eu gosto dessa primeira parte. Tem alguns momentos bem marcantes, assim, né? O distrito da Rue, pra mim, é o ponto alto dessa primeira parte. É o momento em que eu falo, o que tá acontecendo? Essa menina que tá narrando, realmente ela não tem noção. Ela não tem noção e nem deixa a gente ter. Eu gosto muito dessa primeira parte. É claro, ela já começa com um ritmo um pouco mais lento do que a primeira parte de Jogos Vorazes, mas ela consegue dar um tom de que agora a conversa vai ser um pouco mais pesada. Vão ter muito mais consequências para os atos que vão ser feitos. Principalmente no Distrito 11. Um fato aqui, já faz um tempo que eu vi o filme, né, de Em Chamas, já tem muito tempo. Mas uma coisa que eu lembro que me marcou muito foi a cena que acontece lá, né, que acaba, eu não sei se eu posso falar algumas coisas aqui, gente. Mas, enfim, acaba acontecendo aquilo lá, né, com um idoso no Distrito 11. E eu lembro que quando eu vi no filme, né, no cinema, não sei, mas enfim, eu fiquei muito assim, gente, o que é isso? Que loucura! Né? E no livro, eu sinto que a Susan Collins, ela consegue tirar um pouco desse impacto. Eu não sei se ela tira isso propositadamente, porque o livro dela, né, é indicado ali pra adolescentes, jovens, adultos, ou se isso foi uma coisa proposital e que por meio da narrativa ela já mostra pra gente que, tipo, a Katniss já tá tanto no meio de violência que chega um momento em que ela não se impacta tanto. Por mais que ela esteja ali, né, o emocional. Eu acho que foi por causa da faixa etária. Não teria por quê, porque a Katniss, ela é uma pessoa muito impulsiva, né? E essa impulsividade que faz também com que ela seja tão carismática, né? A frase lá do Pita, ela não sabe o poder que ela tem. Ela não sabe porque esse poder vem no momento em que ela tá agindo de forma impulsiva, né? Então, eu acho que foi realmente por conta da faixa etária ali, né? Público adolescente e jovem adulto. E essa parte aqui, quando eles vão pro trem. Eu tô falando tudo fora de ordem, né, gente? Eu espero que eu não esteja parecendo uma maluca. Mas, enfim, vou tentar contextualizar essa cena aqui que eu marquei, o trecho. Tem a parte em que eles começam a viagem entre os distritos e aí o Haymitch tá ali tentando conversar com a Katniss e o Peter e falar: queridos, vocês estão achando que vai ser essa viagem, né, que aí eles chamam de turnê da vitória, que eles fazem em questão, né, de que os vencedores passem de distrito em distrito, né, tem toda aquela coisa meio que pra
Também insuflar um pouco o ódio, né, de um distrito com outro, porque, não é mesmo? O presidente Snow, ele não é bobinho, ele vai dividir para conquistar. Então, a gente tem ali, né, eles no trem, conversando e tal. Ninguém tá muito contente de estar ali, óbvio. E o Hamlet chega um momento em que ele vira pra eles e fala, olha, vocês estão tendo que convencer a galera aí dos distritos de que vocês fizeram o que vocês fizeram, né? Porque vocês se amavam e não sabiam viver um sem o outro. Eles não estão conseguindo fazer isso, mas vocês precisam entender que essa história que vocês criaram lá pra sobreviver vai ser a história da vida de vocês, porque não vai ser só essa viagem de trem e acabou. Não, todos os anos vocês vão ser arrastados pra isso. Ele usa até essa palavra, que ficou muito na minha cabeça, assim. E isso mostra, assim, o quanto que tá ruim pra eles, tá? Tá de mal a pior. E a Katniss fica muito mal, né? Porque ela também tem ali os conflitos pessoais, emocionais dela em relação ao Gale, né? Que ele resolveu tomar atitude, esperou a menina ir pro raio da arena a resolver ficar com ela. Ou seja, atrapalha a vida de todo mundo. Atrapalha a vida dela, atrapalha a vida do próprio Gale e o Peeta então tadinho, nem se fala, não é mesmo? Inclusive, nesse livro, ele não erra. Bom, até onde eu tô, ele não errou. Eu gosto muito do Peeta, é um personagem que é o meu personagem favorito. Apesar de que nessa releitura a Katniss tem ganhado assim, bastante espaço no meu coração. Mas o Peeta é o número 1, é isso. Eu acho que ele é um personagem que em muitos momentos a gente acaba não dando os louros suficientes pra ele, sabe? Tipo, o cara, ele consegue ter um talento pra lidar com as pessoas que a Katniss não tem. Ela simplesmente não tem ou se nega a ter. E eu acho que ele faz tudo isso de uma forma muito humana, assim. O Peeta, ele é um personagem humano. Ele tá no meio do caos, ele tá no meio da morte, e ele vai lá e os pesadelos dele transforma em arte, sabe? Então ele é um personagem muito humano, ele é um personagem carismático. Uma coisa que eu acho muito interessante que a Suzanne Collins faz é que ela consegue construir uma tensão diferente a cada distrito que eles vão passando nessa primeira parte. Então a gente já vê uma Panem que é muito mais violenta. Então a gente vê que são violências diferentes que são postas nos distritos. E quando eles vão pra capital, o clima já tá ruim. Mas tá ruim de um jeito que tá tendo levante no Distrito 8. Distrito 8, gente, distrito de tecido, tá? E, enfim, o caos, ele tá ali. Ele tá acontecendo. Só tá sendo abafado, mas ele tá acontecendo. Então, já tem um clima muito mais pesado na capital. Algumas cenas que me fizeram ficar mais mexidas, assim como na primeira leitura. A questão da comida na capital, né? Que eles têm lá aquele elixir que eles bebem e aí eles põem pra fora o que comer pra poder comer mais, pra poder provar mais coisas. E eu gosto nesse momento, mais uma vez, Peeta lindo, maravilhoso, sem erros. Talvez tenha alguns, mas aí, enfim, a gente finge que não tem. Que ele fala que, putz, Katniss, talvez a gente esteja fazendo bosta. Talvez a gente devesse realmente botar fogo no parquinho e fazer a revolução acontecer. Porque olha onde a gente tá. A gente tá num lugar que as pessoas vomitam pra poder comer mais, enquanto tem gente que tá morrendo no Distrito 12 porque não tem o que comer. Então você vê que o personagem do Peeta, ele já tá tendo uma mudança de perspectiva sobre o que deveria ser feito, né, gente? Porque não tá dando pra estar do jeito que tá, né? Então, eu gosto disso porque o Peeta, ele já deixa muito claro o jeito que ele pensa. Bom, eles voltam pro Distrito 12 e a gente pensa, vai acalmar? Não, não vai acalmar, tá, gente? Vai ser de mal a pior. Por quê? A capital tá pé da vida, porque Katniss teve uma missão dada e não cumpriu. Então eles decidem que eles vão engrossar com tudo quanto é distrito. Tá tendo levante no 11, tá tendo levante no 8 e de repente tá tendo levante em distrito que nem foi citado aqui ainda, né? Então eles decidem que vão mandar mais pacificadores de fora, né? Que é o pessoal aí que deveria ser da segurança, mas acaba que excede um pouco aí a força, né? Para o distrito 12, né? E aí tem todo o Aue que pega um Gale lá com um peru. Acho que é um peru que ele tinha caçado, e aí vão lá chicotear ele, porque ele está trazendo comida contrabandeada. Então ele vai lá e quase morre, inclusive, né? Se o Haymitch, o Peeta e a própria Katniss não tivessem intervido, ele teria morrido, tá? Então tem esse momento, que é um momento que mostra que, tipo, o clima está ficando cada vez mais tenso. E aí, assim, depois disso, que ele, né, é chicoteado, aí o pessoal, né, aquela coisa toda, né, todo mundo se ajudando pra poder ajudar ele, ficar vivo e tal. A Maggot, que é a personagem lá que aparece no primeiro filme, que é filha do prefeito, que deu o broche. Ela deu o broche pra Katniss no livro, que no filme foi tirado, né? Ela resolve conversar um pouco com a Katniss, se eu não me engano, é ela que conta um pouco da trajetória daquele broche. Ela fala que foi da tia dela, que a tia dela gostava do símbolo do torno, e ela conta a história do torno. Surpresa nenhuma, que pra mim a história do torno é uma grande metáfora para a história da Katniss. Vou ler esse trecho, tá, gente? Não tem como. Vocês aí me desculpem, tá? Vamos lá. Ela
fala aqui, né? Na realidade, é a Katniss que diz pra gente. Mas vamos lá. Os gás tagarelas, eles eram bestantes. Os pássaros do sexo masculino, que tinham sido geneticamente aprimorados, criados como uma arma pela capital, para poder espionar os rebeldes dos outros distritos, eles conseguiam lembrar e repetir longas passagens de conversas humanas. Então, o que eles faziam? Pegavam a conversa do rebelde, levava para a capital tinha acesso às informações, acabava com os rebeldes. Show! Então, os rebeldes, eles entenderam, em algum momento, eles viram que não estava batendo e conseguiram perceber que era o raio do pássaro. Era o raio do pássaro que estava dedurando eles. Então, o que os rebeldes falaram? Bom, agora que a gente sabe, a gente vai dizer as informações erradas. E aí, o torno que era a arma da capital vai ser usado contra a capital. Gente, para pra pensar aqui. Se Katniss não foi usada pela capital e acabou agindo contra a capital, quem foi? Sabe? Eu acho esse momento icônico porque ela coloca, a Susan Collins coloca assim, ó, como se fosse só uma história pra gente entender o que é o torno. Mas quando você tá fazendo a releitura, você entende que tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Gente, um minuto de silêncio para a genialidade dessa autora. Tudo bem que pode ser coisa da minha cabeça também, né? Ela pode nem ter feito isso de propósito, mas acho muito difícil. E eu acho que uma das peculiaridades do livro, né, por ser o segundo, por ser o do meio, é essas subtramas que ele começa a ter, sabe? E aí a gente acaba perdendo muitos detalhes se a gente não começar a anotar as coisinhas ali pra ficar atenta às referências. A primeira parte a gente termina com a Katniss na floresta, encontrando o pessoal lá que tá tentando chegar, né, no tal do Distrito 13. Na realidade, o capítulo vai falar sobre isso. Acho que são duas meninas, eu falo aqui o nome delas. Não sei se a minha pronúncia tá correta, né? A Twill e a Bonnie. Elas fogem do Distrito 8, que é o distrito que tá, né, no caos, puro suco do caos. E estão tentando chegar no 13. Tem essa conversa entre a Katniss, a Twill e a Bonnie sobre o Distrito 13 e deixa a Katniss com a pulga atrás da orelha, né? Porque ela acreditava que o Distrito 13 estava destruído e ela tá ali, né, descobrindo ali por meio dessas duas personagens novas que talvez a capital esteja mentindo, esteja manipulando. E eu gosto muito desse capítulo porque dá pra gente ter uma noção do que vai ser o Distrito 13 quando chegar lá na Esperança, né? Então, eu acho interessante porque também fala sobre o fato de, tipo, a capital tá tentando encobrir tudo e não tá querendo bater de frente com o Distrito 13, porque tem essa questão aí de energia nuclear. E é interessante porque se a gente for levar pra fora do contexto de Panem, a gente pode pensar nos próprios conflitos geopolíticos atuais, né? Que muitos têm sido evitados porque fala-se muito em usar a bomba nuclear, né? E a gente já teve algumas experiências aí na história do tamanho da destruição e da quantidade de pessoas que acabam sofrendo. Eu acho, se eu não me engano, esse é um dos capítulos que não entra no filme. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionada, porque eu acho que, sei lá, criaria meio que um suspense ao redor do Distrito 13 e tal. Mas eu acho que eles devem ter colocado esse suspense aí de alguma outra forma que eu não tô lembrando agora. A Katniss percebe que, no fundo, ela nunca teve nenhuma chance de apaziguar a relação entre os distritos, porque já tava tudo indo ladeira abaixo antes mesmo da edição dos Jogos Vorazes dela. A diferença é que ela não sabia porque o distrito dela, o tipo de violência que é usado para conseguir conter o distrito dela é a total, né, falta de recursos e, por consequência, o isolamento em relação aos outros distritos, né? Por ser visto como um distrito pobre. E nessa segunda parte tem todo o desenrolar do Massacre Quaternary. E nesses Jogos Vorazes ele é diferente. Ele tem outros vencedores que já se conhecem, que já têm alianças, que já são amigos. Então, isso muda muito a dinâmica, porque você não vê muitos personagens que estão perdidos perante o que está acontecendo. Na realidade, não. Eles entendem tudo, eles já sabem o que fazer, eles sabem como conquistar o público, o que dizer, como agir. Enfim, momentos icônicos. A entrada da Joana, né, no livro, que ela já entra como reclamando a beça, falando que a estilista dela não tem noção nenhuma, e aí, enfim, tem toda aquela cena do elevador, que é maravilhosa, que tanto no livro quanto no filme é incrível. Bom, depois desse momento, né, tem aquela entrevista lá do Caesar, que é onde a Katniss descobre que ela tava grávida, porque até então nem ela sabia. E a gente tem o vestido icônico dela, né, que vira um tordo, e que infelizmente esse vestido vai custar ali a vida do Caesar, né. Enfim, eu acho que desde esse momento do vestido a gente já consegue perceber que tá tendo uma reação em cadeia, né. Eu gosto muito porque eu não lembro desse diálogo no filme, e não lembrava no livro também, que o Sinan fala pra ela que ele tem essa mania de canalizar as emoções dele naquilo que ele desenha, nas roupas que ele produz. E quando ele fala isso pra ela e faz esse vestido pra ela, mostra que, tipo, ele trabalha pra capital, mas ele não tá nada satisfeito de estar ali.
Ele trabalha porque isso ou isso, não tem opção. Eu acho muito impactante, tanto no filme quanto no livro, a cena em que, enfim, eles vão lá e agridem o Cina na frente dela, e aí as coisas se misturam, né? Tudo acontece de uma vez só, a gente não consegue também ter, assim, saber muito bem o que sentir, eu acho, quando a gente lê. Porque a gente demora pra entender tanto quanto a Katniss, e aí quando a gente vê, a gente já tá lendo sobre a Arena. Eu acho que essa tensão a Suzanne Collins consegue criar de uma forma muito magistral nessa cena. Bom, quando a Katniss entra na arena, ela descobre que a arena é uma floresta tropical que tem uma praia no meio. Eu gosto da ideia dessa arena, da forma como tem uma lógica por trás, né? Que eles chamam lá da. Acho que é a cornucópia relógio ou a arena relógio, porque tem meio que um período ali de tempo para cada coisa acontecer. Então tem de tudo, né? Eles vão primeiro se atacar ali, né? Pra tentar conseguir os recursos. Depois disso, eles vão cada um pra um canto, né? Até então, o Finnick já mostra logo pra ela de primeira, porque ele tá usando o bracelete do Haymitch, né? Que ele é aliado. E aí vai o Finnick, a Max, que é a senhora que se voluntariou no lugar da Anne, e que o Finnick, tipo, considera uma mãe pra ele, né? O Peeta e a Katniss. Logo no início a gente já tem o Peeta, né, no vendo no campo de força, metendo a faca ali no campo de força e quase morrendo. Essa cena pra mim é uma cena muito potente, porque mostra mais uma vez, em mais um momento, a Katniss agindo de forma espontânea. Depois disso, se eu não me engano, tem a parte da fumaça, né? A fumaça que causa queimaduras e tal. Quando eles fogem da fumaça, eles também têm um perrengue antes disso, tá, gente? Pra conseguir água. Tem aquela cena do Peeta com o atributo do Distrito 8, se eu não me engano, que ela acaba, né, sendo ali morta por esse bastante antes dele, porque ela se joga na frente, ela acha que vai atacar ela, mas não ia atacar. E aí o Peeta, como sempre, no auge da habilidade dele de ser humano em locais onde as pessoas querem que ele seja tudo menos humano, ele fica com ela até ela, enfim, perder a vida e conversa com ela e tenta acolher ela e fala sobre o céu e fala sobre como existem coisas bonitas. Então eu acho que esse contraponto dele trazer isso numa arena que tá sendo tão cruel mostra a verdadeira essência do Peeta. Depois disso, se eu não me engano, eles encontram com a Joanna, com o Beat e com a Wires, acho que é assim que fala. Acho que é. Acontecem algumas coisas no meio, mas eles depois disso encontram com eles três, porque aconteceram algumas coisas na arena, o cara que tava junto com a Joanna, né, que era do mesmo distrito, morre, e os três conseguem chegar ali pra poder ficar perto dela. E nesse momento, a gente já sabe que, assim, tem coisa estranha acontecendo. Por quê? Porque a Joanna vira pra Katniss, Joanna, como sempre, sendo uma figura impactante, né, vira pra ela e fala: olha, eu trouxe aqui os caras que você queria que fizessem parte do seu grupo. Não era o que você queria? Tá aqui. Então, ali dá pra entender que as pessoas estão fazendo muita vontade da Katniss. Nesse momento, reforça, pelo menos pro leitor, pra mim, o poder, aquela frase, né, que o Peeta fala, né? Ela não tem ideia do poder que ela tem, ou do impacto que ela causa, um negócio assim. Então, o Beat e a Wires, né, chegam lá, a Wires, ela tá com... Não sei se eu tô falando sério, certo, tá, gente? Se tiver errado, vocês ignorem. Enfim, ela tá com estresse pós-traumático, então ela só fala a palavra... Palavra? Acho que é uma palavra, uma frase, enfim. Tic-tac, né, fazendo referência a um relógio. Então, como ela tá com esse estresse pós-traumático, ela não consegue falar que a arena é um relógio. Mas a Katniss consegue entender quando ajuda lá ela a se limpar e tal, porque eles estavam sujos de sangue, um negócio assim. Então, depois disso, eles começam a armar um plano pra ir realmente acabar logo com jogos, com as pessoas que não fazem parte do grupo, e depois separar o grupo e aí cada um por si. Parte 3, tá? Que chama aqui, ó, O Inimigo. Esse nome aqui, gente, quando eu vi eu falei, putz, eu já entendi. Eu não sei como eu li da primeira vez e não percebi a referência. A frase do Haymitch, que ele falou lá atrás, Katniss, lembra de quem é o verdadeiro inimigo. Eles traçam um plano pra acabar com o pessoal que não faz parte do grupo deles. Só que assim, desde que a Joanna soltou que ela pegou o pessoal que a Katniss queria, a gente que é leitor, a gente já fica com o pulga atrás da orelha. Que a gente sabe que ela pegou porque, cara, a Katniss é o tordo, ela é a carinha lá da revolução, embora ela não queira ser, né? Principalmente, né, depois de que, né, fazem mais de 10 anos, gente, que o Jogos Vorazes foi lançado. Eu acho que isso, independente se você leu o livro ou não, já dá pra você perceber logo nessa cena, tá? Eles vão lá, né, fazer o plano. O Beat, ele tem um fio que ele conduz a eletricidade, então ele vai deixar na areia, né, da praia e vai conduzir esse fio até uma árvore grande, que é onde o relógio bate, né, que é onde o raio artificial ali, né, que a arena produz, cai naquela árvore e aí
ele já tá pensando, putz, vamos eletrocutar esse pessoal que vai estar por aqui próximo à areia, porque eles devem estar espionando a gente. Na minha cabeça, o Beach ele já sabia que ele ia fazer esse plano, que de repente ele ia matar esse pessoal que não faz parte ali desse conjunto de tributos que vai fazer parte da revolução. E aí, fazendo isso, ele consegue se livrar desse pessoal e ele consegue acabar com uma arena. Então, a ideia, pelo menos pra mim, que parece é essa. Principalmente depois que as coisas começam a mudar errado nesse plano. Tipo, eles separam a Katniss e o Peeta. O Peeta ele fica pra ajudar eles em alguma outra coisa e a Katniss vai com a Joanna pra passar o fio até chegar na praia. E nisso, o pessoal que tava escondido resolve atacar, sabe? E aí a Joanna, para proteger a Katniss, tira o rastreador dela, né, ali, fazendo um palho, assim, no braço dela quase todo. E passa uma parte desse sangue que tá saindo no pescoço dela, né, pra meio que dar a entender que a própria Joanna matou ela, né? Então o Beach, ele sofre... Primeiro ele toma uma facada desse pessoal que vai atrás da Katniss e da Joanna. E aí, quando o raio tá descendo pra bater em todo mundo, Katniss, bem revolucionária, pega o fio, pega o raio da flecha dela lá e taca na arena. E nesse momento, tem uma das falas, eu acho que talvez mais icônicas dela do livro. Que no filme a gente não vê, né? A gente podia ter tido uma narração por cima da cena. Podia, mas não tivemos. Ela lembra do que o Haymitch fala, que é pra ela lembrar quem é o verdadeiro inimigo. Então ela vê que, tipo... Eu acho que é nesse momento que a Katniss toma real consciência de que não vai ter como ela fugir do fato de que a revolução vai acontecer. Então ela decide que, já que ela não tem como fugir, ela tem que saber quem é o real inimigo, e ela sabe agora. E ela acha que o Peeta morreu também, então tem isso. Daí ela decide destruir a arena, porque é isso, né? Ela pode. Ela tá com um raio, ela tá com um fio, ela tá com a flecha, então é isso que a querida faz. Ela explode a arena, o pessoal entra pra tirar ela. O livro termina com a Katniss acordando, né? Ali toda sem saber o que tá acontecendo. Ela acorda bem chateada, né? Porque ela acha que o Peeta morreu e tudo mais. Ela ouve de relance ali a conversa do Finnick, do Plutarque e do Haymitch, né? Falando que, vamos pro Distrito 13, não sei o que, a gente não conseguiu salvar o Peeta, a gente não... Até o Finnick pergunta sobre a Anne, né? Que é a menina ali que ele tem interesse. Então, ele descobre que ela foi capturada também pela capital. Aí, né, enfim, que ela provavelmente está sendo tão torturada quanto o Peeta, a Joanna, né? Então, tem esse momento. E termina com a Katniss ali, meio que acaba pegando no sono. E eu acho que, assim, gente, a frase icônica, né, que acaba vindo é do Gale. Nunca pensei que isso fosse acontecer. Enfim, a Katniss chega ali meio inconsciente no Distrito 13. E aí ela encontra o Gale vai no hospital, fala com ela, perguntar como ela tá e tudo, falar que conseguiu salvar a mãe e a irmã dela, que salvou os irmãos dele e a mãe dele também, que tá todo mundo bem. E aí Katniss se entender bolhufas do que ele está falando, tenta conversar ali com ele, e no final dessa conversa, na realidade no meio dessa conversa, a gente termina o livro com a frase: Katniss, o Distrito 12 não existe mais. É isso, gente. Então, depois dessa frase, o que eu posso dizer é que agora eu vou ver o filme. Agora eu tô aqui no meu cenário de sempre pra fazer ali, né, o fechamento do vlog. Bom, eu li o livro, também já assisti o filme. É muito interessante como que a gente, quando a gente vê um filme e a gente não tem um olhar muito atento sobre a narrativa, a gente acaba deixando várias coisas passar. Eu tô aqui com esse meu caderninho, né, de sempre, que eu tô segurando e tal, porque eu anotei algumas das coisas enquanto eu vi o filme. A primeira coisa que eu percebi a diferença é que, primeiro, tem alguns capítulos que não aparecem no filme, por exemplo, a parte da Bonnie e da Twill, que elas conhecem a Katniss e que elas falam pra Katniss que estão tentando chegar no Distrito 13, e meio que falam ali, olha, eu acho que a capital tá enganando todo mundo, por isso que a gente tá tentando chegar lá. Não aparece no filme. Uma outra parte que também não aparece, que é a parte em que a Katniss é obrigada a dormir na floresta, porque a cerca elétrica do Distrito 12 voltou a ser ligada com uma forma aí de aumentar a coerção dentro desse distrito. Então, isso fica de fora. Na realidade, uma parte das cenas de floresta acabam ficando de fora, né? Se a gente for pensar assim, dessa forma. Uma outra coisa que eu percebi, que não foi nem que ficou de fora, mas eu achei que foi uma mudança na narrativa que alterou a visão que muitas pessoas tinham sobre o Gale. No Em Chamas, o motivo dele ter sido lá, né, posto naquele... Pelourinho que fala? Não sei, gente, não sei. Mas enfim, dele ter sido posto lá pra ser agredido em praça pública foi porque ele impediu um pacificador de agredir uma senhora idosa.
Bom, no livro não é isso que acontece, tá? Eu não tô dizendo que, ai, nossa, porque ele não teve esse ato, ele não tem que ser considerado como um herói. Não tô dizendo isso. Eu só tô falando que no filme eles atribuem um ato que não existiu. O motivo do Gale ter sido, né, ali chicoteado foi o fato de que ele trouxe uma caça ilegal pra dentro do distrito, né? Então, o motivo do livro foi esse. Inclusive, até um pacificador que tenta ajudar ele, né, acaba ali sendo transformado numa Vox. Eu sempre fico em dúvida desse termo. Que são pessoas que acabam tendo ali a língua retirada porque fizeram alguma coisa que a capital não gostava. Então, acaba acontecendo isso, o nome dele é até Darius, e ele também não aparece no filme, tá? Bom, mas essa diferença que fazem pro Gale, assim, pra mim ela pesa muito porque o Gale, ele é um personagem que até aqui, pelo menos, eu diria que a minha análise não deve mudar muito até o final do terceiro livro. Ele é um personagem que ele tem muita raiva dentro dele. É compreensível, tá? Não tô dizendo que não é. É compreensível. Ele tem muita raiva dentro dele. Então, pra mim, fica muito complicado quando eles colocam esse personagem já ali, né, numa posição de herói, de certa forma. E no livro não tem muito isso. No livro Gale, ele não é colocado como herói em nenhum momento. É claro, ele tem os momentos dele que ele brilha, quando ele salva todo mundo do Distrito 12, ou tenta ali salvar a maior parte das pessoas que ele consegue. O fato dele ser muito bom em estratégias de guerra, em armadilhas, isso também é uma coisa que vai fazer com que ele se destaque como um militar, mas ele não é colocado como um herói. Até porque todo mundo já sabe, pelo menos já ouviu falar, se é uma pessoa que curte aí cultura pop, que ele acaba ali participando de uma confecção de armas que vai gerar ali um certo fogo amigo. Então, ele, pela Suzanne Collins, ele nunca foi colocado como herói. Ele é uma pessoa passível de erros e acertos. Mas, nesse caso, o motivo dele ter sido injustamente agredido não tinha a ver com salvar uma senhorinha de ser agredida, tá, gente? Então, isso aí é uma mudança do filme do livro pro filme, ou do filme pro livro. Me perdi toda. Enfim, vamos continuar aqui que ainda tem bastante coisa. Uma outra impressão, assim, que eu tive... antes de ir pra parte de impressões, né? Uma outra cena que, na realidade, foi acrescentada ao filme e não tem no livro é a cena que a Katniss tá ali meio que pegando... Tá até ligada, é isso que eu falei antes. Katniss tá pegando gelo ali... Gelo não, gente. Neve. Neve ali pra botar nas costas do Gale, que tá machucado e tal. E a irmã dela, né? A Prim vai atrás dela e elas começam a conversar um pouco, né? E a Prim fala que ela sente que tem alguma coisa de diferente, que as pessoas estão com mais esperança após o Jogos Vorazes que a Katniss venceu, né? Essa cena não existe no livro. Inclusive, eu achei uma coisa muito legal, porque no livro a gente entende que a Katniss se sacrificou pela irmã, não só pela irmã, né? Pela mãe também, pela família. Mas nesse segundo livro, a gente não consegue ver, assim, propriamente falando, aprofundadamente esse relacionamento familiar. A gente sabe que a Katniss ama muito a Prim, a gente ouve falar que a Prim também ama muito a Katniss, a gente entende o relacionamento ali um pouco conflituoso, às vezes, da Katniss com a mãe, mas a gente entende que por trás de toda aquela raiva existe amor também, de certa forma, mas a gente não consegue ver isso no livro. Então eu acho que essa cena foi uma cena interessante que mostra ali um pouco essa proximidade que as duas têm. Um outro detalhe que eu reparei é que quando tem lá no filme a colheita, né, da Katniss e... quando o presidente Snow, ele fala que o massacre quaternário vai ser feito, né, tirando ali o nome das pessoas que venceram, eu não sei se vocês percebem, mas no filme a primeira coisa que acontece, antes mesmo da Katniss ter alguma reação, é a mãe dela berrando não. Então eu acho que esses detalhes enriquecem bastante o relacionamento familiar aí das três. Agora que realmente eu vou pra parte das impressões, eu acho. Então, tem algumas mudanças de cena ainda, tá, gente? Eu tinha notado aqui que naquela cena em que tem a fumaça que queima ele, já dentro da arena, tá, gente? O Peeta, ele não é queimado porque ele ficou ali pra ajudar a Katniss, tá? Peeta é queimado lá pela névoa porque a perna mecânica, né, que ele tem, porque ele teve que sofrer uma amputação do primeiro jogo pra essa perna mecânica que ele tá usando agora, ela prende em uma daquelas raízes da flor de fogo, que tem muito em floresta tropical, assim. Então ele acaba ficando um pouco preso ali e acaba pegando nele, a Katniss vai ajudar também, e também sofre com queimaduras, tá? Então veja bem, não é, nesse momento aqui, não foi ele que se sacrificou por ela, nem nada do tipo, tá? Foi realmente um acidente. Eu acho que o filme poderia ter colocado realmente como, sei lá, ele tava correndo, aí tropeçou, caiu e... Enfim, depois a Katniss tentou ir lá atrás dele. Eu acho que não precisava colocar ela sendo motivo ali dele ter ficado e ter voltado pra tentar ajudar ela. Eu achei que isso foi meio desnecessário. Por que eu tô dizendo isso? Porque isso é um ponto. Tem outros, tá, gente? O outro ponto aqui é que quando eles vão se apresentar pros
O pessoal aí que patrocina os jogos, a Katniss não sabe o que o Peeta fez pra chamar atenção. Então a Katniss não sabe que ele pintou ali, né, fez uma homenagem pra Rue. E no filme, aparece como se ela tivesse tomado a decisão ali de fazer meio que um protesto, falando da morte da Seneca Cream, né, que foi o último idealizador que morreu por causa do que aconteceu no final dos jogos dela. No filme ficou parecendo que ela fez esse protesto porque ela viu a pintura do Peeta. Eu não sei se vocês já estão começando a entender onde eu quero chegar com isso, né, mas eu acho que sim. Um outro momento que me incomodou, momento final, assim, é o ápice do filme. Quando a Katniss vai lá e aponta lá aquela flecha que ela tem pro Finnick, né? E aí o Finnick, meio desorientado, ele vira pra ela no meio disso e fala, olha, lembra de quem é o verdadeiro inimigo. E aí a Katniss, né, muda ali a expressão dela, olha pro teto lá da arena, olha pra flecha, olha pro fio, o Finnick fica desesperado, falando, querida, sai daí, senão você vai ser eletrocutada junto. Ela caga pra ele, vai lá, amarra o fio eletrificado no arco e flecha e joga no teto da cúpula. Bom, ok, esse momento dela fazer esse processo realmente acontece. O que não acontece é o Finnick falando pra ela que, né, ela deveria lembrar quem é o verdadeiro inimigo. E esse diálogo não existe, tá, no livro. Eu acho que é importante sinalizar isso por um motivo, não é por dois, não. Muito simples, gente. Vocês já repararam um padrão? A Katniss está sempre sendo colocada em um local em que ou ela é instável emocionalmente, não que ela não tenha os seus momentos de instabilidade, tá, gente? Ela tem, mas no filme eu percebo que tem momentos em que isso fica mais exacerbado ainda. E pra mim isso é um pouco chato, porque acaba tirando a credibilidade da protagonista. Nesse momento, por exemplo, que é o ápice do filme. Cara, a Katniss, ela pensa por si só. Ela olha pro lado, ela vê que o Peeta tá vivo, porque ele berra Katniss em algum canto. Ela vê que ela falhou em manter o controle do que estava acontecendo. Ela vê que muita gente já morreu. Ela não tá entendendo muito bem a situação. Isso levando em conta que ela tá com um sangramento imenso no braço. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Ela lembra da frase do Haymitch. Inclusive é colocada em itálico no livro. É ela que toma essa atitude, sozinha, pensando por si mesma, de pegar o fio, amarrar na flecha e tacar pra cima. Sabe? Então eu acho que é interessante a gente falar isso, porque eu entendo que por mais que o período em que Jogos Vorazes tenha sido lançado, a gente já tinha muitas outras personagens femininas fortes, com uma personalidade própria bem estabelecida, a gente acaba, na hora do filme, esbarrando nessas questões. Isso também pra mim tá relacionado com outra coisa. A Katniss no livro, gente, ela não é que ela não seja carismática. Ela até é carismática, mas ela não faz questão de ser. No filme, a Katniss já acaba sendo mais carismática por si só. E aí junta isso, que é até uma coisa positiva. Mas aí junta isso com essa questão de toda hora ter um cara que ou dá um pitaco pra ajudar ela, ou ela é culpada pelo fulano que se sacrificou por ela. Você entende que isso acaba enfraquecendo um pouquinho ali a trajetória pessoal da própria Katniss? Nesse filme eu consegui reparar mais esses episódios. E eu acho que, assim, é um pouco complicado, considerando que a trajetória da personagem, em relação às estabilidades que ela vai ter, né, esses momentos de explosão emocional, só vai aumentar. E é compreensível, tá? Totalmente compreensível. Mas a minha questão toda é que, quando a gente tá fora desses momentos de explosão emocional, sempre tem um cara que tem uma ideia que, nossa, parece que Katniss não tinha pensado. Isso pra mim é estranho, porque no livro a Katniss, ela é uma personagem que ela tem muita dificuldade. Pelo menos até esse segundo aqui. Não, eu acho que no caso do livro até o último. Mas assim, ela tem dificuldade em acessar o lado emocional dela. Então o lado racional maquina muito mais rápido. Mas ao mesmo tempo que maquina rápido, porque ela tem um senso, um instinto, eu diria, de sobrevivência muito grande. Então, é isso que fala primeiro nela. Claro, os sentimentos vão falar também, mas sempre que eles forem falar, vai colocar ela num local ali de descontrole. Porque ela não tem o hábito de lidar com a parte emocional dela. Na realidade, ela passa, eu diria, os 3 livros, o terceiro nem tanto, mas assim, suprimindo esse lado emocional dela. Enfim, eu entendo que eu vou falar isso aqui e provavelmente vai ter gente que não vai gostar. Eu entendo totalmente, tá, gente? Eu diria que, em relação a essa comparação aí, filme e livro, esses são os meus pareceres. Eu acho que, no geral, a adaptação de Em Chamas é muito boa, é muito eletrizante. Mas, pra mim, tem esses pequenos pontos que talvez não sejam tão pequenos, né? Porque eu passei uma parte do tempo falando deles. Mas são pontos que me chamam a atenção. A gente acaba tendo o lado político ali um pouquinho diminuído, né? Poderia ter sido colocado de uma forma mais aprofundada. Eu acho que seria interessante. Mas é isso, gente. Não tô aqui, assim, eu tô fazendo, de certa forma, uma crítica, mas não é uma crítica porque eu não gosto.
da obra, tá? Eu adoro filme, pelo contrário, tá? Eu adoro filme. Vou continuar assistindo, mesmo tendo reparado essas coisas agora. Adoro livro, os livros, todos eles. Então, é isso, gente. Eu tô criticando aqui de certa forma, mas é porque eu realmente tenho esse universo com muito carinho, assim, no meu coração, porque foi um dos universos que permitiu ali que eu viesse a ser leitora. Então, é uma crítica, mas é uma crítica no fundo ali com amorzinho, tá, gente? Eu juro que não é por mal. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham conseguido chegar até aqui, porque eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo, né? Já peço desculpas por isso. Mas enfim, me digam aqui embaixo se vocês gostam desses vídeos mais longos, onde eu faço essas comparações. Se vocês querem que eu faça isso com outros universos aí, sei lá, do próprio Harry Potter, do Percy Jackson, das Crônicas de Nárnia. Enfim, me digam aqui embaixo o que vocês querem, o que vocês acham. Me deem sugestão aqui de livros pra ler. Não precisa necessariamente ser de ficção científica, né? Como é Jogos Vorazes. Pode ser de outros gêneros. Eu adoro ler livros assim que sejam bem diferentes. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aqui pra eu saber que vocês estão gostando, que é pra eu continuar assim, desse jeito. Se vocês tiverem alguma sugestão, também deixem aqui embaixo. Se vocês gostaram do vídeo, dê uma olhadinha ali nos outros também. Se vocês gostarem, se inscrevam. E é isso, gente. Até o próximo vídeo, que vai ser, né, o último dessa primeira trilogia, mas não vai ser o último de Desvendando o Panem. Então, é isso, gente. Tchau!